Olá, sou o Eduardo Franco, sócio da GEPAM, e este é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós trataremos sobre os aspectos constitucionais e orçamentários acerca da remuneração dos agentes comunitários de saúde. Nesta apresentação, o que buscamos é levar aos gestores municipais algumas recomendações acerca da aplicação de métodos e condutas em relação ao piso nacional do agente comunitário quando o salário mínimo é alterado. Todos sabemos que a emenda constitucional 120, em 2022, fixou o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde em 2 salários mínimos, cujo valor é custeado por meio da assistência financeira complementar repassada pela União aos municípios. Também sabemos que o salário mínimo é aumentado todos os anos, conforme disposto nesta Lei 14.663 de 2023 e também no artigo 4º da Lei 15.077 de 2024. Atualmente, o salário mínimo está fixado em R$ 1.518 e foi estabelecido pelo decreto 12.342 de 2024. Então, pensando em piso nacional dos agentes comunitários de saúde, equivale a 2 vezes esse valor, e que representa R$ 3.036 atualmente. E qual o problema que enfrentamos? Aqui são 2 questões que eu trago para reflexão com todos vocês. Primeiramente, e basicamente, melhor dizendo, é a vedação constitucional. E diz respeito à vedação à vinculação remuneratória, e está estabelecida no inciso 4 do artigo 7º e também no inciso 13 do artigo 37, ambos da Constituição Federal. Vamos lá ao inciso 4. O objetivo do inciso 4 é evitar aumentos automáticos, gerando desequilíbrio fiscal. O que diz o inciso 4? O salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então percebam aí que o salário mínimo, o valor do salário mínimo não deve ser utilizado como indexador. E a remuneração do serviço público a remuneração do servidor público, melhor dizendo, só pode ser fixada ou alterada por lei, conforme está disposto na própria Constituição Federal, cujos dispositivos nós veremos nos próximos slides. A outra vedação remuneratória está no inciso 13 do artigo 37, que também impede aumentos automáticos com base em outras referências salariais. E o que diz o inciso 13? Vou recorrer à minha colinha aqui. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Portanto, reiterando e enfatizando, a remuneração de servidor público só pode ser fixada ou alterada por lei e nunca ser alterada por meio de indexador ou vinculação a outras espécies remuneratórias. Em que pese a natureza constitucional da norma, aqui eu me refiro à emenda constitucional 120, que definiu que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias será de no mínimo 2 salários mínimos, a sua operacionalização depende de atos infraconstitucionais. A fixação legal da remuneração. O que diz o inciso 10 do artigo 37? Aqui nós voltamos ao que enfatizei anteriormente, sobre a questão de a remuneração do servidor público. Isso é muito importante, pessoal. Só poder ser fixada ou alterada por lei. E aqui, conforme prometido, trazemos o inciso 10 do artigo 37, que estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. Então, o que nós estamos trazendo
aqui para compartilhar com todos, nada mais é do que a obediência ao texto constitucional. Ademais, qualquer reajuste precisa de iniciativa do Executivo e aprovação legislativa. E isto vocês podem verificar na Constituição Federal também, na linha A do inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 61 e também isso certamente na lei orgânica do município de vocês. Podem procurar lá que haverá dispositivo dizendo que a iniciativa de leis que tratam da remuneração do servidor público é de competência privativa do prefeito. Logo, fixação e alteração necessita de uma iniciativa de projeto de lei do Executivo. Tá? Isso aqui, em se tratando de remuneração dos servidores públicos do Executivo, obviamente. Se for do Legislativo, aí caberá ao presidente da Câmara estabelecer. Tá? Não é o caso aqui, nós trazemos porque nós estamos tratando dos pisos nacional do agente comunitário de saúde. Tá? E esse profissional, ele só atua e mantém vínculo com o Poder Executivo. Outros requisitos para o aumento da despesa com o pessoal. Aqui, não só o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, já mencionado, mas também os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101. Diante disso, recomenda-se que fique demonstrado obrigatoriamente a existência de dotação orçamentária, estimativa do impacto orçamentário financeiro e compatibilidade com a LDO. Aí vocês podem questionar, mas o salário, a remuneração do agente comunitário não é suportada pelo repasse financeiro da União? Concordo, esse é o grosso, vamos dizer assim. Então, o valor bruto da remuneração, basicamente, é suportado por esse repasse. Mas não podemos deixar de lembrar que esse repasse ele não é suficiente para custear, por exemplo, os encargos previdenciários, uma cota patronal e o FAP ajustado, né, o RAT ajustado, e também fundo de garantia para quem está submetido ao regime da CLT, assim como o próprio adicional de insalubridade, que é calculado sobre o valor do vencimento básico, né? Todos vocês sabem disso, que o cálculo da insalubridade para o agente comunitário de saúde não é realizado nos mesmos moldes e critérios dos servidores em geral, dos trabalhadores em geral, onde a maioria utiliza-se do salário mínimo, né? Nesse caso aí, o salário é usado como indexador, mas o STF permitiu excepcionalmente nessa situação. E enquanto que os agentes comunitários de saúde têm o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico. Então, hoje, para quem está obedecendo o piso nacional, a insalubridade equivale a 40% ou 20%, conforme o laudo técnico local, sobre os R$ 3.036. Além disso, eventualmente, adicionais de trabalho extraordinário, adicionais noturnos, uma gratificação eventual que o Poder Executivo tem instituído para o profissional, todas essas verbas remuneratórias acabam sendo custeadas com a fonte do recurso próprio, mas também são calculadas com esse reflexo no piso nacional. Portanto, em que pese haver o repasse financeiro para o custeio da remuneração bruta, todos esses reflexos e encargos, eles são também influenciados e majorados conforme acontecem as alterações. Por isso que é importante sempre haver essa estimativa do impacto orçamentário para verificar a evolução desses gastos e se isso não comprometerá as contas da prefeitura, o orçamento, tá? E poderá aí durante o longo do exercício custear tranquilamente sem maiores problemas. Análise sobre a ótica da lei de responsabilidade fiscal. Embora a emenda constitucional tenha status constitucional, sua implementação depende de lei, conforme dissemos, e previsão orçamentária local. Exatamente esse equilíbrio que é necessário. E é por isso que nós
demos essa ênfase maior no slide anterior, quando falamos sobre os estudos, os impactos das despesas que ocasionam qualquer aumento do salário mínimo em relação ao piso nacional desses agentes, desses profissionais. Portanto, reitere-se a necessidade de planejamento fiscal e normativo. Os riscos da vinculação automática ao salário mínimo. A atualização automática sem lei contraria a Constituição e pode gerar responsabilização por infração à lei de responsabilidade fiscal. O ajuste automático para 2 salários mínimos sem lei específica, ele pode acarretar ação por violação à Constituição Federal, os incisos que nós citamos, 10 e 13 do artigo 37, inconformidade com a lei de responsabilidade fiscal, os artigos 15 a 17, e possivelmente apontamento do Tribunal de Contas. Por que que aqui a gente fala sobre os riscos das vinculações? Porque aí é experiência própria, a gente costuma ver várias situações nos clientes que a gente visita ou toma conhecimento. Primeira delas é a lei fixar lá que o agente comunitário de saúde receberá 2 salários mínimos. Tá? Eu já vi leis nesse sentido. Tá? Não estabelece o valor, não estabelece nada. Só tem uma lei assim. Você quer, inclui o valor na tabela de referências da prefeitura. Em outros lugares, a gente até percebe na tabela salarial uma determinada referência e lá está o valor exato de 2 salários mínimos. Ou, em algumas vezes, não está o valor, mas está escrito 2 salários mínimos. E porque qual que é a nossa preocupação e o que nos provocou fazer esse encontro aqui, compartilhar essa preocupação com vocês, é que, na medida em que essas legislações trazem dispositivos dessa forma como eu mencionei, é possível que a cada ano e a cada alteração do salário mínimo, a prefeitura se ache no direito. É lógico, o dever ela tende a atualizar, mas ela entenda que não há necessário editar uma lei para alterar, porque a lei já está dizendo que é salário mínimo. Então, por vezes, na alteração de exercício, no início de cada ano, quando é publicado o decreto federal que fica o salário mínimo, a prefeitura automaticamente atualiza o salário dos agentes na folha sem alterar na legislação. E isso vai de encontro a tudo que nós estamos trazendo aqui e apresentamos nos slides anteriores. O que quer dizer isso? Que a cada alteração do salário mínimo é necessário que aquele valor fixado na lei e que agora precisará ser majorado ou adequado em função da alteração do salário, ele seja modificado por meio de outra lei. Então é isso que nós queremos deixar aqui bem claro para vocês e para que vocês verifiquem aí nas suas normas, nos seus procedimentos, suas rotinas, sobre qual procedimento exato vocês estão adotando. E repensem caso vocês estejam adotando essa conduta de vinculação automática, tá? Tomem cuidado, repensem, analisem aí nas suas administrações, consulte os seus departamentos jurídicos, para que a gente consiga aí ajustar, adequar essa situação para que o gestor público não tenha problemas com o controle interno, os órgãos de fiscalização. Sobre a alteração anual, uma situação que também cabe trazermos aqui para reflexão de todos é a questão da revisão geral. Geralmente acontece no início do ano também. E como a alteração do salário mínimo também ela entra em vigor no primeiro dia de janeiro de cada ano, a sugestão que a gente traz é a seguinte, que antes de adequar o piso do agente comunitário de saúde, após o aumento anual do salário mínimo, o município aplique no início do ano a revisão geral anual, tá? Com base aí na database de vocês, geralmente também é o início do ano, tá? É recomendável que seja o início do ano. E se necessário for ajustar a remuneração dos agentes,
até o patamar de 2 salários mínimos, aí a partir do valor obtido com... Isso acontecerá a partir do valor obtido com a revisão geral. Vamos aqui exemplificar melhor. O primeiro passo seria aplicar a revisão geral, tá? Com base legal lá no inciso 10 do artigo 37. E depois, se necessário, conceder o aumento até 2 salários mínimos com a nova lei, conforme nós dissemos, tá? E aí para respeitar o parágrafo 9º aí do artigo 198 da Constituição. A vantagem da revisão antes da complementação é que evita a duplicidade de aumento, porque primeiro se aplica a revisão, que é para todos, e aí inclui os agentes comunitários, e só depois ajusta, se ainda é necessário, até atingir o valor do piso. Caso contrário, aqui eu vou voltar um pouquinho só para complementar, caso contrário, corre o risco de as administrações fazerem um ajuste com o salário mínimo, e aí, na sequência, ou meses depois, ali respeitando uma data base posterior, ter que conceder a revisão geral anual, e aí a revisão geral é calculada sobre o valor do agente já atualizado com os 2 salários. Entenderam a jogada? Se inverter os procedimentos, você evita de conceder essa duplicidade para o agente. Então, de repente, você consegue conceder a revisão igualitária para todos, e aí depois compensar ali, ajustar com o que falta para atingir, caso o valor ainda permaneça abaixo dos dois salários mínimos. Mesmo com o aumento anual do valor do salário mínimo, o reajuste, majoração, adequação ou ajuste da remuneração dos agentes depende da edição de lei municipal. Tá, isso é muito importante. Esse foi o recado que a gente pretendia trazer para vocês aqui, para terem sempre isso em mente. Que qualquer alteração, reajuste, majoração, adequação, alteração, seja lá o que for, envolvendo a remuneração dos agentes, vocês têm sempre que se lembrar lá, daquele artigo 61 da Constituição que eu mencionei, e também olhar na lei orgânica do seu município. Tá? Lá está escrito exatamente em quais situações é obrigatória a lei e em quais situações a iniciativa privativa é do prefeito. E todos verão que, quando o assunto estiver relacionado à alteração de remuneração de servidores, certamente também estará que é necessário, é obrigatório o processo legislativo. E quais são as consequências da omissão ou da majoração automática? Possíveis sanções. Apontamentos e críticas do TSE, sem prejuízo também de comentários e críticas e próprios relatos do controle interno da sua prefeitura, da prefeitura de vocês. Ações devido ao pagamento de remuneração não fixada, alterada, aumentada por lei. Ações por desobediência à lei de responsabilidade fiscal. E ação por desrespeito à Constituição Federal. E aqui indo para o fim, algumas recomendações aos gestores municipais. Evite vinculação automática. Garanta por lei, garantir a remuneração por lei autorizativa e previsão orçamentária. Aplicar a revisão geral anual como mecanismo de adequação. E depois fazer a adequação, caso ainda falte algum valor até chegar ao patamar de 2 salários mínimos. Elaborar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, tá? Considerando todos os reflexos que o aumento da remuneração ocasiona, que nós falamos anteriormente. Planejar a LDO e LOA com base em projeções realistas. E por hoje é só. Aqui, meu obrigado, meu número de telefone e e-mail. Agradeço muito. Segue aqui também as redes sociais da GEPAM. Acompanhem, curtam, sigam nossas páginas. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram. E vocês, por favor, vão lá, curtam, compartilhem nossos conteúdos. Isso ajuda a plataforma a entender que o assunto é relevante e chegar ao maior número de pessoas interessadas também.
Tá? Muito obrigado por hoje. Esse foi o tema que nós escolhemos para conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até a próxima.